depende. O que é que você vai pensar desse demônio? Depende da interpretação que você ou que nós deamos. Se chamais demônio ao mau espírito que subjugue o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Então aqui você tem uma possibilidade. Se você chama de demônio o mau espírito que subjuga alguém, desde que se destrua a influência, ou seja, não tem mais influência desse espírito mau sobre essa pessoa, que estava sob o processo de obsessão, naturalmente essa palavra expulso seria aplicada. Nós vamos compreender que em doutrina espírita, em espiritismo, nós não expulsamos como termo, a palavra pode induzir-nos a pensar, expulsar no sentido de sai daqui, vai embora, não te quero aqui, não. Na verdade, a doutrina espírita nos ensina que todo espírito que está numa condição de mau espírito, ou seja, que ainda não professa o bem, que ainda está voltado para o mal, está voltado para a vingança, enfim, ainda não pratica as leis de Deus como se espera de todos nós, esse espírito, na verdade, é um espírito como alguém que já foi encarnado aqui, é um ser humano que desencarnou e está na condição de espírito como qualquer um de nós estará mais cedo ou mais tarde. Isso implica em lembrar que ele tem as suas opiniões, que ele tem as suas posições, que ele tem as suas razões que o induzem e que o levam a fazer o que ele faz, como, por exemplo, o processo de obsessão. Mas é importante a gente observar que ele tem vontade própria, então, que nós não podemos simplesmente falar, sai daqui e vai embora, e ele acatar isso. Veja, que depende do que você chama de demônio, né? O fato é que Jesus curou várias enfermidades e curou vários endemoniados, como é chamado no Evangelho, que na verdade é aquele processo anterior que descrevemos. E a enfermidade é a decorrência também provocada por alguém que pode estar fazendo um processo de obsessão. Alguém que faça um processo de obsessão há muito tempo pode gerar um processo de somatização de uma doença na pessoa que sofre esse processo. Mas a doença pode ser oriunda exclusivamente da lei de causa e efeito, em que o envolvido ou inserido nela está colhendo o que semeou. Aí termina o Espírito dizendo assim: uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que nós emprestamos às palavras. Então, cuidado quando você usa esse termo demônio. Demônio na ascensão da palavra, daquele negócio estranho, esquisito, com aquelas imagens horrendas, isso não existe. Isso é criação que nós temos aí no misticismo humano ao longo do tempo. E diz ele ainda mais: as maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria. Então, o que ele está dizendo? Que as maiores verdades podem até parecer absurdas para alguém que não consiga compreendê-las. E se nós ficarmos presos às formas, nós não compreendemos. Então, quando se fala demônio, leia-se espírito mau. Você saiu da forma e entrou na essência. Aí você deixa de tomar aquela alegoria como verdade. E aquela alegoria, usada a palavra demônio para explicar um espírito mau, deixa de ser aplicável. Porque você sabe que atrás daquela alegoria, atrás daquela forma, tem uma essência, que é um irmão nosso, que tem os mesmos problemas que todos nós temos, que precisa de ajuda e não de repúdio. E bem, ele vai dizer aqui, compreendei bem isto, e não esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. E esse assunto, gente, me suscitou aqui um tema que eu tenho trabalhado ultimamente e que nós achamos oportuno compartilhar convosco nessa noite de hoje, nesse encontro de hoje, que é esses termos, essas situações do Evangelho, as passagens do Evangelho, que muitas vezes nós não compreendemos, como essa questão do demônio que foi aqui abordada.